disfarçada. As ideologias, ao contrário, são autênticas formas discursivas da imaginação política moderna. Elas formam, concretamente, a linguagem especial através da qual a divisão da sociedade pode ser reelaborada. As ideologias dão à cisão um sentido, uma perspectiva histórica, encaixando-a na estrutura espaço-temporal da sociedade e apontando caminhos para a sua vazão positiva. Seu propósito fundamental, portanto, é o futuro. E aqui eu estou dizendo que mesmo as ideologias conservadoras só têm razão de ser em seu diálogo, embora crítico, com o afã moderno de politizar o futuro. E, nesse sentido, o próprio conservadorismo é um fenômeno estritamente moderno, ainda que visceralmente antimodernista. Apenas, portanto, quando o futuro aparece como o lugar da expectativa social, é que as ideologias, juntamente com as instituições que as encarnam, os partidos, a eleição, o parlamento, enfim, o próprio governo representativo, poderiam operar a contento. No quadro do secularismo, só o futuro pode ser o remédio da redundância. É ele que fornece à representação a janela para um mundo em que a autonomia do humano pode se insinuar e se atualizar. Em suma, e para concluir, se tem sentido falar de crise de representação, ou crise da representação política nos dias de hoje, há que se considerar o quadro que, muito precariamente, eu acabei de esboçar aqui. Insisto, se nós nos contentamos em considerar a representação apenas como um conjunto de mecanismos institucionais para viabilizar a democracia de massas, a análise de sua crise permanecerá na superfície. Analogamente, considerar as práticas representativas democráticas, de acordo com o grau de sua correção ou incorreção para com normas e procedimentos, a lei, abstraídas do conteúdo de seus propósitos, como faz um certo republicanismo em voga, acaba restringindo o problema à dimensão do comportamento moral ou da personalidade moral. Além de solução implausível, o moralismo não deixa de ser um sintoma a mais da própria redundância, né? O moralismo, que eu estou aqui interpretando, é como uma espécie de, mais como sintoma da patinação, do que algo que vai indicar uma saída, não só realista, mas uma saída interessante para o problema da crise da representação. Cabe inquirir, portanto, até que ponto a crise da representação, supondo que se tornou mesmo uma ocorrência objetiva, eu deixo aqui em aberto, há muita discussão na literatura se há ou não há, etc., etc., mas eu estou, digamos assim, fazendo toda a análise, aceitando isso, né? Cabe inquirir, portanto, até que ponto a crise da representação não é o produto de uma inflexão importante em nossa estrutura de crenças políticas. Cabe inquirir, em particular, se o futurismo e o progressismo, bases dessa estrutura, após um longo acúmulo de críticas mais ou menos consistentes, em especial depois da experiência traumática das duas guerras mundiais, do fracasso dos fascismos, do fracasso dos comunismos e assim por diante, finalmente se puseram a vacilar e então ceder, a despeito de sua notável inércia e resiliência, porque isso é uma característica da crença. Ela tem uma inércia, uma resiliência, mesmo perante a crítica racional, né? Justamente porque ela não tem uma dimensão só intelectual. E a despeito, e é esse meu ponto, da evidente ausência de alternativas melhores, pelo menos no campo da perspectiva secularista, para além do puro, simples e carente de entusiasmo culto do presente e da presença. Obrigado.